Bom, na verdade, quando a gente fala ibogaína, ibogaína é o nome de apenas um dos alcaloides, vamos dizer assim, de uma das propriedades químicas que a planta da iboga, que é a tabernante iboga, possui. Então, quando a gente fala ibogaína, o que é ibogaína? Ibogaína é apenas um dos alcaloides reagentes contidos nessa planta, que não tem somente ibogaína, ela tem mais 12 tipos de alcaloides diferentes. Então, ibogaína é o nome mais popular para a gente falar de um medicamento, por assim dizer, né? Um medicamento que hoje em dia é muito popular, muito conhecido, principalmente no tratamento da dependência química. A origem da descoberta dessa planta foi interessante, né? É uma planta originária da África e os pigmeus, eles observavam que alguns javalis começavam a roer a raiz de uma planta, né? Que no caso é a planta da iboga. E eles começavam a roer aquela raiz, comer aquela raiz, e um tempo depois eles deitavam no chão e passavam um tempo ali em transe, né? Um processo ali como se eles estivessem meio que dormindo, meio que sonhando, alguma coisa nesse sentido. E aí eles começaram a utilizar essa planta, foram consumir essa planta para ver o que aquele animal sentia quando ele tomava, quando ele mastigava e comia aquela planta. E aí as tribos africanas, né, começaram a fazer uso porque perceberam que quando você come, né, mastiga lá, no caso eles mastigam a planta, você entra num processo de transe, como se fosse uma viagem, né, algo meio psicodélico, algo meio alucinógeno, por assim dizer, e sempre com um intuito espiritual. Então, quando você toma ibogaína, não é simplesmente uma trip, uma vibe, nossa, eu vou ficar doidão aqui, vou começar a ver as coisas. Né? Para eles lá tem um intuito muito espiritual. Então, também tem essa finalidade, o uso da ibogaína lá para as tribos africanas. Ela ficou mais conhecida mesmo nesses últimos anos, agora por questão de tratar principalmente a dependência química. Né? Os usuários de drogas estão recorrendo ao uso dessa planta, né? da tabernante iboga, ou né, popularmente conhecida como ibogaína, para tratar vícios, principalmente usuários de crack e cocaína, onde ela tem uma eficácia, né, muito grande, muito maior. Só que ela não serve exatamente só para tratar a dependência química, ela serve também para outras coisas, principalmente o tratamento de depressão. Por que ela serve também para o tratamento de depressão? O que ela faz no organismo das pessoas, né, quando você faz o uso dessa medicina, dessa planta chamada ibogaína, ela cria um reajuste dentro do seu organismo. Ela reajusta todas as químicas, principalmente a serotonina, dopamina, endorfina, que são responsáveis pelo nosso prazer, pelo nosso bem-estar, para a gente se sentir bem. Então, assim, ela não serve, né, somente para essa questão da dependência química. Pessoas que têm a depressão também utilizam a ibogaína. E o processo, né, que se faz, a gente inclusive dá o nome de reset, porque esse reset é justamente isso, é resetar essas partes químicas do organismo, fazendo com que a pessoa volte ao seu estado original, por assim dizer. E na década de 60 aproximadamente foi quando começou os estudos onde, por acaso, uma pessoa, um americano, ele queria provar essa planta para sentir essa vibe, essa trip, né, que a ibogaína dá. E quando ele comeu, experimentou, enfim, eu não sei como foi a forma como ele já consumiu isso, mas ele percebeu que as outras drogas que ele tinha vontade, por exemplo, ele era viciado em vários outros tipos de droga, cocaína, heroína, e ele percebeu que ele já não tinha mais aquela compulsividade, aquela sensação, aquela necessidade, né, que o organismo cria de utilizar as outras drogas. Não que ele ficou viciado na ibogaína, né? Muitas pessoas até mesmo acreditam que você vai substituir uma droga por outra. Na verdade, isso não acontece porque a ibogaína você toma uma vez só. Então, o que ele fez? Ele consumiu essa planta e viu que tirou a necessidade dele do uso de drogas. E ele começou a dar isso também para os amigos dele e percebeu que eles também começaram a cortar essa dependência que eles tinham das drogas. Foi daí que começou os estudos para dizer então que a ibogaína tem uma certa eficácia, né, ou até uma boa eficácia no tratamento da dependência química. Então, desde a década de 60 que vem se estudando a ibogaína como uma forma terapêutica de tratar a dependência química, principalmente, né, dentre as outras questões. Olha, a ibogaína, ela não é aconselhada que você tome ela sozinha. Inclusive, assim, quando a gente fala em risco,
se existe risco tomar ibogaína. Eu vou levantar uma estatística rápida, que somente aqui no Brasil tem aproximadamente aí já acho que uns 18 anos que se tem estudos, utilização e pesquisas, né, em cima dessa medicina. E até onde a gente sabe, a ibogaína por si só, ela nunca matou ninguém. Então o que a gente, provavelmente se você pesquisar na internet, você vai encontrar relatos aí de pessoas, né, ou estudos aí que comprovam, que falam que já houve mais de 20 casos espalhados pelo mundo de pessoas que morreram consumindo ibogaína. E até onde a gente tem conhecimento, não foi exatamente tomando somente a ibogaína que a pessoa chegou à morte. Normalmente ela estava consumindo algum tipo de droga e aí ela tomou, né, a ibogaína e teve uma overdose. E aqui no Brasil, então, desde esses 18 anos para cá, existiu um caso, né, dentro de uma clínica, onde a pessoa ela estava em uso de droga e aí ela amanheceu na porta da clínica com vontade de tomar ibogaína, porque ela já tinha até feito, inclusive, o tratamento. E a ideia da ibogaína, a pessoa teve uma overdose, né, por assim dizer. Até, assim, é onde a gente sabe que tem esse problema. Então, assim, risco, falar, nossa, eu vou tomar ibogaína e eu corro risco de morrer, e estatisticamente falando, zero, praticamente zero, né? Se for ter os cuidados corretos da forma de ser aplicada, eu acredito que a estatística é batendo aí em zero quando você fala em tomar ibogaína. Então, o risco, acredito que nenhum. Só que aí existe um outro porém, né? Eu devo tomar, então, comprar ibogaína e tomar ibogaína? Não. Porque normalmente as pessoas não sabem como fazer isso, elas não têm esse conhecimento, né, de aplicar, de tomar, de saber a dosagem correta para tomar ibogaína. Então, assim, é possível causar uma overdose com ibogaína? É possível, né? Doses altíssimas aí de ibogaína, realmente você pode ter uma série de complicações, mas dentro isso de um ambiente onde esteja preparado, onde profissionais vão aplicar em você, eu acredito que seja praticamente zero o risco, né, de você tomar ibogaína e ter realmente algum problema. Então, assim, o que é muito comum as pessoas hoje em dia buscarem na internet. Então, eu vou procurar na internet, vou comprar ibogaína e vou tomar. É aí que está o perigo, é aí que está o erro. Primeiro, existem muitos laboratórios espalhados aí pelo mundo que estão produzindo a tal famosa ibogaína. E muitos desses laboratórios a gente desconhece a procedência, a gente realmente não sabe de onde vem. Então tem alguns, apenas alguns que dá para contar nos dedos mesmo, 2, 3 aí no máximo, espalhados pelo mundo, laboratórios que produzem realmente uma ibogaína de qualidade, que fazem a extração da planta e fazem a extração dos alcaloides realmente com certo cuidado. E tem uma outra coisa que as pessoas desconhecem, isso realmente as pessoas não fazem ideia de que existe e acontece. A ibogaína ela tem uma outra planta, né, prima quando a gente fala ibogaína eu estou falando da original, a tabernante iboga. Então tem muitos laboratórios e muitas pessoas vendendo aí pela internet uma coisa que é similar, que é extraído de uma outra planta que também contém ibogaína, mas não é a planta original, que é a voacanga. E aí a gente fala em custo de tratamento. Então, quanto custa? Nossa, aí você pesquisa nas clínicas, né, por aí, nossa, é caríssimo para você tomar ibogaína, é um valor alto para você adquirir e passar por esse processo. Só que normalmente quando você vai tomar ibogaína original, os laboratórios que produzem mesmo o negócio que realmente é verdadeiro, tem um custo alto, tem um custo bem, assim, para vir isso para o Brasil, já tem um custo bem alto. Então você vai encontrar isso mais barato? Com certeza vai. Até hoje em dia no Mercado Livre você encontra, pesquisar ibogaína, lá tem ibogaína para vender. Em preços até ridículos, né, de tão baratinho que é, e aí você vai ver que não é uma ibogaína de verdade, é uma ibogaína extraída provavelmente dessa outra planta, que é a voacanga. Então a voacanga também produz o alcaloide ibogaína, mas não é a planta original da ibogaína. Ou seja, a pessoa vai, compra, toma, e aí fala, mas eu não tive o efeito esperado, eu não, né, tomei essa tal da ibogaína e pra mim não funcionou. Então, muito cuidado, né, com o que você vai fazer. Então esse é o conselho. Se você vai tomar ibogaína e você quer realmente passar por isso, e as chances de você se recuperar da dependência química são muito grandes. Por quê? Porque ela consegue realmente cortar aquele processo da fissura da droga, aquela compulsão que o usuário tem quando ele consome droga. Por que ele tem essa compulsão? Porque quando ele usa a droga a primeira vez, o organismo dele reage, ele tem sensações da droga, aquele prazer intenso da droga. E aí o que acontece? O organismo dele começa a produzir uma série de químicas fazendo com que ele sinta mais e mais a necessidade do uso daquela droga, que gera então essa compulsão, essa fissura,
pela droga. E aí quando você passa por esse processo que a gente chama de reset, regulariza tudo isso dentro do seu organismo. Você deixa de sentir aquela compulsão, aquela fissura. Logicamente que a ibogaína ela não é um milagre. Ela não vai, nossa, tomei ibogaína e me curei. Não, a pessoa tem uma série de fatores que ela precisa mudar. Comportamentos, ela precisa mudar as amizades, enfim, tem várias coisas que estão diretamente relacionadas ao uso de drogas, não somente a compulsão e a fissura, mas a partir do momento que você não sente mais o desejo e a necessidade, fica muito mais fácil de você combater a dependência química. Quando a gente fala em um tratamento com a ibogaína, né, existem vários tipos também de dosagem que são aplicadas. Isso depende também de cada laboratório, a forma como eles fazem as extrações. E aí vem, né, a forma de ser aplicada. Então, assim, sempre que você for fazer a aplicação, tem que ter o acompanhamento, né, de um profissional da saúde. Isso realmente é importante que tenha. E os efeitos que são causados, então a partir do momento que você toma, em torno de 40 minutos, 1 hora, você já começa a perceber os efeitos. O que normalmente ela faz? Todos os seus sentidos, visão, audição e o seu tato, principalmente, ficam totalmente bagunçados. É como se ela pegasse o seu labirinto, sabe? E destruísse o seu labirinto. O seu labirinto fica totalmente doido. Então, assim, a sensação que você tem é que tá tudo tremendo. A sensação que você tem visual, auditiva, você escuta o que está sendo falado, né? O que você está ouvindo, enfim, né? Você está escutando, não tem exatamente uma distorção tão grande, mas você escuta como se estivesse longe, como se tivesse uma coisa em cada canto. É bem diferente. O tato, por exemplo, para você levantar, caminhar, fazer alguma coisa, até para você ir no banheiro, você precisa de ajuda, porque você fica totalmente descoordenado. Você perde um pouco aí desse processo da locomoção e a visão totalmente embaralhada. Você passa a mão na frente assim do seu rosto, aquela sensação que vem 1 milhão de mãos assim atrás, sabe? Então fica totalmente bagunçado. E as pessoas quando estão nesse processo, que estão de olhos fechados, ali concentrados, normalmente ele entra como se fosse em um sonho. E esse sonho normalmente tem a ver com o que você já passou na sua vida. Você tem talvez lembranças de infância, lembranças de coisas que você já viveu lá na sua infância que você nem lembrava mais. Pode ser que você tenha situações que a gente chama de mirações, onde você é direcionado ou levado para algum outro lugar dentro de uma história, algo meio psicodélico mesmo, sabe? Então, mas normalmente isso tem um sentido, não é aquela coisa assim de, nossa, eu tô viajando aqui, tomei uma droga, tô muito doidão e tô vendo um monte de coisa. Normalmente o que as pessoas veem dentro dessas experiências com a ibogaína são coisas da própria vida. Então por isso que os próprios africanos dizem que ela tem um poder enteógeno. O que é o enteógeno? É você se conectar consigo mesmo, se conectar com o seu Deus, o seu próprio Deus interno, né? Que é ter essas experiências espirituais também. Mas, toda vez que eu tomar, se eu for tomar ibogaína eu vou ter isso? Não exatamente. Uma média aí de 7 pessoas a cada 10 tem esse tipo de visão, né? Tem esse tipo de miragem, de miração, e 3 pessoas a cada 10 aí não tem simplesmente só a parte da visão distorcida, a audição distorcida e o tato, né? Fica também totalmente bagunçado. E esse efeito, começando então, né, nessa 1 hora, ela tem um pico aí mais ou menos aí lá por 4, 5 horas, e aí ela tem esse pico, depois ela vai baixando. Então esse efeito ele pode durar mais ou menos aí 6, 8, até normalmente umas 12 horas. Você tem você sente, né, ainda as coisas vibrando, você passa a visão para um lado para o outro, você ainda vê as coisas meio que se mexendo, mas a partir do momento que você passou isso daí, que você dormiu, no outro dia você acorda, você já está bem. Não dura muito mais que isso não. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, nossa, dura até 36 horas. Eu acredito que é meio que viagem desse povo e não sei exatamente, pelo menos eu nunca tive ninguém que durou todo esse tempo, né? Mas normalmente são entre 8 horas. Acho que 8 horas é um tempo ideal aí de processo, onde você vai desde o momento que você toma até ela ter esse pico, e aí ela baixar e você realmente já está bem para poder levantar, para poder se alimentar e tá tudo certo. Então se você está buscando um tratamento com ibogaína, busque alguém que saiba o que está fazendo. E nós, de Provida Terapia, pioneiros no estado do Espírito Santo, no tratamento com ibogaína, temos uma equipe preparada para aplicar a terapia. Conte conosco.